Neste momento, o Cruzeiro está negociando a saída de dois atletas. São eles o atacante argentino Lautaro Dias e o meio-atacante Rodriguinho, jogador que chegou ao Cruzeiro no início desta temporada e que até agora não recebeu oportunidades com o treinador Leonardo Jardim. E a ideia é que os dois sejam emprestados para o Ceará. E antes, família, da gente dar sequência às informações, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora, se liga! O Lautaro Dias, o Cruzeiro tinha a pretensão de vender o jogador e apareceu várias equipes interessadas na sua contratação. Só que ninguém quis pagar 2, 3 milhões de dólares pelo Lautaro Dias. E eu sempre falei isso, olha, o Cruzeiro está perdendo tempo. Por quê? Porque ninguém vai querer pagar. As equipes de baixo da tabela que têm interesse no Lautaro Dias, eles não têm dinheiro para pagar os 3 milhões de dólares. E as equipes da parte de cima da tabela que têm dinheiro para a contratação do jogador não vai querer o Lautaro porque vai ter opções melhores no mercado. Ou seja, Lautaro Dias ficou ali em uma sinuca de bico. O Cruzeiro tinha que fazer o empréstimo do jogador. O Cruzeiro tentava de qualquer jeito ter ali uma proposta financeira pelo Lautaro, mas não chegou. Agora uma coisa é certa, se o Cruzeiro vender, ou melhor, emprestar o Lautaro, o Cruzeiro tem que ir no mercado atrás de outro atacante. Porque no elenco do Cruzeiro o Lautaro não é utilizado como ponta, ele é utilizado como centroavante, ele é utilizado como atacante de área. E a gente tem hoje Gabriel Barbosa e o Caio Jorge. Temos o Bolassi, só que o Bolassi tem hora que entra na ponta, tem hora que entra de centroavante, então não sabemos ainda, se o Bolassi na cabeça do Leonardo Jardim é mais centroavante ou é mais um jogador de beirada. Com a saída do Lautaro Dias, abre espaço até mesmo para a chegada de outro atleta. Isso se o Leonardo Jardim entender que o Cruzeiro precisa de outro atacante. Agora, no caso do Rodriguinho, é um jogador que, na minha opinião, ele tem talento, ele precisa ser lapidado e ele precisa de minutagem. Foi o que disse o próprio Leonardo Jardim em algumas ocasiões durante as entrevistas pós-jogo. O Rodriguinho é um jogador que precisa de minutagem e eu acredito que o Ceará pode oferecer isso para ele. O Cruzeiro emprestando dois jogadores vai fortalecer o Ceará, vai ter uma parceria com o próprio Ceará e se eles quiserem mais jogadores que não estão sendo utilizados ali por empréstimo, pode ser legal. Eles não vão jogar contra o Cruzeiro porque vai estar estipulado no contrato e também não vão brigar nada ali contra o Cruzeiro. Não disputam a Copa do Brasil e também não disputam a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro só tem a ganhar com o empréstimo do Rodriguinho e também do Lautaro Dias, que tem a possibilidade de jogarem bem por lá, serem comprados de forma definitiva ou até mesmo se valorizarem para que futuramente os jogadores possam ter uma transferência maior. Pergunto a vocês aí de casa, o que acharam desta possível saída de Lautaro Dias e também do próprio Rodriguinho? Olha só, família, vamos para a próxima informação, outra também divulgada pela galera do Central da Toca, pelo Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro adquiriu recentemente 30% dos direitos econômicos do atacante Kaique Kenji. Para quem não sabe, o Cruzeiro era detentor de apenas 60% do jogador e agora a aquisição foi feita no valor de 3,5 milhões de reais por um garoto das categorias de base. Dá para dizer que é um valor significativo por um jogador que ainda não tem grandes jogos pela equipe principal. Mas dá a entender que o Cruzeiro acredita no potencial do Kenji, que o Cruzeiro vê no Kenji ali um grande potencial, porque não é qualquer um que paga 3 milhões e meio de reais por apenas 30% do jogador. Assim, o Cruzeiro agora tem, no total, 90% dos direitos econômicos do atacante Kaique Kenji, que se vingar no Cruzeiro, pode nos render uma boa bolada. O jogador continua tendo destaque nas categorias de base e continua também buscando seu espaço na equipe principal da Raposa. E olha só, família, o Cruzeiro também está acertando a transferência do jovem atacante João Pedro, de 22 anos de idade, para o Volta Redonda, time do Rio de Janeiro. E olha só, é até interessante essa situação, porque o João Pedro ele vinha, na maior parte dos jogos, sendo titular pela Tombense.
É claro que a Tombense está uma draca e poucos jogadores conseguem se destacar. O próprio João Pedro chegou a fazer 22 jogos, com 3 gols e 3 assistências. O atleta teve seu contrato reativado com o Cruzeiro, encerraram o empréstimo dele junto à Tombense e colocaram também o jogador já em outra equipe. O Volta Redonda está muito próximo de anunciar a contratação do jovem atacante João Pedro, de 22 anos de idade. Aquele mesmo que fez um bonito gol, né, na Arena MRV, onde o Cruzeiro teve a oportunidade do ano passado vencer o Atlético Mineiro por lá. E o João Pedro teve o seu destaque, criou-se uma ilusão em cima do jovem atleta e por causa de problemas de indisciplina, ele perdeu o time, ele perdeu o seu momento ali de realmente virar um foguete no Cruzeiro. E o Cruzeiro, fazendo aquela famosa punição, acabou que o jogador não conseguiu aquilo que era esperado. Mas o João Pedro, ele tem talento e se tiver ali uma equipe mais encaixada, uma equipe mais redondinha, o João Pedro pode dar a volta por cima na sua carreira. Tem apenas 22 anos de idade. E olha só, família, a próxima informação que a gente vai divulgar para vocês, essa divulgada em primeira mão pelo jornalista Everton Guimarães, é de que o atacante Caio Jorge deve estar na convocação da seleção brasileira. Explica melhor, Renato. É simples. Primeiro a gente tem a lista principal com os jogadores que vão, para as eliminatórias. E depois nós temos uma lista ali de 60 atletas que já ficam ali comunicados que caso aconteça alguma coisa, esses jogadores serão convocados. E a informação do Everton Guimarães é que o Caio Jorge vai estar nessa lista dos 60 jogadores. Ah, se vai estar na lista principal, não sabemos, mas pelo menos na lista dos 60 jogadores dos pré-convocados, o Caio Jorge pode estar à disposição. E quando você olha os concorrentes do Caio Jorge, cara, sinceramente, é uma das melhores opções que o Brasil vai ter nas próximas convocações. O jogador está atuando em alto nível e a gente vê que a centroavância é uma carência do Brasil. A gente vê o Endrick, que hoje não está jogando no Real Madrid. A gente vê o Richarlison, que está há temporadas sem conseguir um grande nível. A gente tem o Igor Jesus, que foi campeão aí da Copa Libertadores recentemente, mas que nesta temporada ainda não engrenou. E se você for pegar as opções que o Brasil tem, o Caio Jorge é uma das melhores opções para jogar de centroavante. E olha só, família, ainda falando sobre o Cruzeiro, temos uma notícia muito grande. O Cruzeiro já exigiu uma carga maior dos ingressos para a Minas Arena. A expectativa é de que no confronto deste domingo contra o Santos, temos mais ou menos 60 mil torcedores no Mineirão. E eu vi até o comentarista santista falando assim: olha o efeito Neymar, 60 mil torcedores no Mineirão. Galera, vocês não lotam nem a Vila Belmiro. Nem a Vila Belmiro fica lotada. Estão falando de efeito Neymar. Se a Vila Belmiro não fica lotada, que efeito Neymar é esse? E outra coisa, todo jogo do Cruzeiro no Mineirão tá lotado. É 50 mil torcedores pra cima. Então, tem que respeitar a história da maior torcida, da maior instituição de futebol de Minas Gerais. E olha só, família, agora eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, já deixa aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!